noite. Vamos, neste momento, dar início às atividades da nossa casa, elevando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, a Paulo de Tarso, mentor da nossa Casa de Amor, para que possamos estar ligados num único pensamento, que é o de aprender, de absorver esses ensinos que o Mestre Jesus nos deixou. E assim nós pedimos também, Mestre, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, sobre a nossa irmã Nalu, para que ela possa transmitir tudo aquilo que ela preparou para a noite de hoje e que com certeza todos nós estamos necessitando ouvir para o nosso aprendizado, para a nossa consolação e para o nosso esclarecimento. E assim, Jesus, alegres por estarmos reunidos contigo, nós pedimos licença e damos início às atividades desta noite. Que assim seja. Então, boa noite, né, queridos irmãos, que a paz de Jesus já está nos envolvendo. Quando eu escolhi o nome da palestra, né, porque a palestra é a exposição, o estudo dessa noite, é baseado numa história de um livro, o livro Alvorada Cristã, que é um livro maravilhoso, gente. Quem não leu tem que ler, quem não tem que comprar. É um daqueles que eu digo, não dá para desencarnar sem ter lido, né? Então, é um livro maravilhoso, assim, com histórias pequenas que facilitam o entendimento das dificuldades da nossa vida. E ali o Ney e o Lúcio dita para o Francisco Xavier cada uma dessas lições. E a lição é o grito de cólera. Depois que eu escolhi a lição, e aí eu fui pensando, né? A Mônica perguntou assim para mim, Nalu, qual é o nome da exposição da noite, né? Aí eu automaticamente disse o grito de cólera, porque era o nome da lição. Mas é um nome estranho, né? Mas a gente vai entender o porquê disso, porque é uma lição maravilhosa. Esse livro, gente, vale muito a pena a gente poder ler todas essas liçõezinhas que vão falando para o nosso coração, porque fala da gente, né? Aqui tem um monte de ligação do nosso dia a dia, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente se sente, e a gente vai se identificando. A nossa lição, então, começa assim. Eu criei, assim, para mim, né, que essa narrativa deve ter sido uma conversa entre o mentor e o jovem que está envolvido nesse grito de cólera. E com certeza esse encontro deve ter acontecido lá no plano espiritual, no momento do sono físico, em que a gente dorme aqui, mas o corpo fica dormindo e nós, em espírito, conseguimos ter boas conversas com os nossos mentores, com o nosso anjo da guarda, com os nossos amigos espirituais. E a conversa começa assim. Lembras, meu querido, do instante em que gritastes fortemente antes do almoço? Por insignificante questão, você pronunciou palavras feias, de voz alta, desrespeitando a paz doméstica. Ah, meu filho, quantos males foram atraídos por seu gesto de cólera. Só nessas duas primeiras partes a gente já se dá conta que a gente se identifica, né? Quem nunca? Eu sempre digo, quem nunca pensou, falou ou participou de uma situação assim? E ele continua dizendo para o rapaz: tua mãe correu para ver o que tinha acontecido, e com o susto o coração tornou a descompassar. As tuas irmãs que cuidavam da refeição correram para socorrer a mãe, e a parte do almoço foi totalmente inutilizada. Em razão do teu comportamento, o teu pai, muito contrariado, que veio almoçar em casa, aguardou a refeição, chegando atrasado no serviço. Seu chefe, que não estava de bom humor, chamou a atenção dele de forma áspera. Ele, um homem de bem, idoso, correto, humilhado, suportou as consequências do teu gesto impulsivo por vários dias.
Os resultados da tua gritaria foram muito mais além. Tua mãe piorou, o médico foi chamado, necessitou de medicamentos de alto preço que fizeram subir as despesas da casa e o teu pai não conseguiu pagar todas elas. Durante 6 meses, toda a tua família lutou para recompor a harmonia quebrada, desastradamente pela tua ira, pela tua atitude mimada e infantil. 180 dias de preocupações e trabalhos árduos, sacrifícios e lágrimas, tudo porque você foi incapaz de agir com compreensão e pôs-se a berrar. Meu querido, meu filho, a própria guerra que extermina milhões de criaturas não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo ameaçando o mundo inteiro. Fica aqui, né, queridos irmãos, a pergunta que não quer calar, né? Quantos de nós já somos visitados pela cólera e pela ira? Quantos? A gente não vai contar para ninguém, né? A gente só vai conversar com a gente mesmo. O grito de cólera fala aqui na lição, o Espírito Neio Lúcio. O grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo das criaturas em que foi pronunciado e ali se demora indefinidamente, provocando moléstias, provocando dificuldades e desgostos. Um único ato com tantas consequências. E nós reagimos sem pensar. Já está na hora de aprendermos a agir. Pensar antes de reagir. Pensar, meditar, dar um passo atrás. Sabe aquela hora que eu sempre comento com vocês aqui, né? A hora em que a gente é tomado pela ternura. Alguém faz uma coisa e a gente é tomado por uma ternura, por um amor, que infelizmente não é, né? E aí vem aquela resposta na hora, assim. A gente vai com tudo. Aquela hora a gente se compromete o meio. A serviço de quê? Para quê? E é isso que a doutrina espírita vem chamar a nossa atenção. Abre teu olho, criatura. Presta atenção. E depois o plano espiritual ainda tem todo esse trabalho de nos ir buscar aqui, vem buscar cada um de nós aqui, leva para o plano espiritual para sentar, para conversar, para dizer, mas Nalu, há quanto tempo a gente vem falando contigo, criatura? A gente já não te explicou que não é para pensar assim. A gente já não te disse que não é para te reagir dessa maneira, porque isso faz mal para ti. Tu cria uma dificuldade para ti e para os outros. E aí a Malu diz, ai, pois é, né? Eu fui tomada pela ternura. Minha querida, presta atenção. De novo, mais uma vez. E aí a gente acorda aqui na carne, né? De manhã, assim, acorda de manhã, 6:30 da manhã, acordando cheio de propósito. Ai, hoje eu vou amar, eu vou amar. Aí a gente desce. Ou a gente vai para a cozinha, ou a gente vai trabalhar, ou a gente pega o ônibus. E sempre tem alguém, sempre tem uma abençoada alma para ser instrumento de Deus, para ver se a gente aprendeu a paciência, se a gente aprendeu a brandura. Mas a gente vai chegar lá, pode ter certeza. Eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Então, prestando atenção nessa lição, a gente vê que a cólera, que a revolta, elas são filhas do egoísmo e do orgulho. E vão de encontro, elas vão contra as leis de Deus. Porque o egoísmo é a tendência de valorizar o ego. E a meta do egoísta, gente, é o gozo pessoal. Tem que ser bom para ele, não importa o outro. É bom para mim? Não estou nem aí. Eu vou sentar aqui, se não estiver bom para o outro, azar do outro. Ele se coloca sempre em primeiro lugar. E muitas vezes em detrimento das outras pessoas, principalmente às vezes na própria família. É bom para mim, azar da Érica. Não quero nem saber. Sobrou o docinho, o último docinho na geladeira, sabe? Depois do aniversário.
Sobrou o último docinho da geladeira, a gente vai lá e faz o quê? Come o docinho. Ah, gente, mas por que não dividiu com o irmãozinho? Eu não, primeiro para mim. Eu vi todo mundo comendo um monte, eu comer agora. Quantas vezes a gente é tomado por isso? E isso é preciso a gente se dar conta nesses detalhes, tão pequenos, mas são verdadeiros no nosso dia a dia. Lembrando também que o egoísmo demonstra o que, né, gente? Um ego adoecido, um eu centrado, um autocentrado, como nessa questão do docinho, infantilizado, imaturo, uma alma adoentada. Quando a gente pensa só na gente, a gente não está bem. Tem alguma coisa que está fora do lugar, porque está fora da lei de amor, de justiça e de caridade. Mas é conosco, é na gente que a gente precisa prestar atenção, não é no outro, né? Quando Allan Kardec foi escrever o Livro dos Espíritos, ele teve, se ele não teve, com certeza eu desconfio que ele teve, tá? Curiosidade para perguntar para os espíritos assim: entre os vícios, qual que podemos considerar radical, decisivo e prejudicial? Essa pergunta ele fez, mas certamente ele foi tomado por essa curiosidade. E os espíritos responderam: o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Eles não disseram mais nada, só isso já serviu para nós. Qual é a raiz de todos os nossos males? O egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Deves atacá-lo pela raiz, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Nele, e ele neutraliza todas as outras qualidades. A gente poderia dizer assim, né? Bom, eu nunca li o Livro dos Espíritos. Eu nunca li a resposta do Livro dos Espíritos, nem a pergunta do Livro dos Espíritos, então eu não sei. Mas nenhum de nós que está aqui na Terra deixou de conhecer a maior lição que Jesus nos trouxe, o maior código que ele deixou para nós, que são as bem-aventuranças. Então nós temos sim esse conhecimento. E como é que nós temos esse conhecimento? Através da frase: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra e porque serão chamados filhos de Deus. Por essa máxima, Jesus faz da brandura, da moderação, da afetividade, da benevolência, da paciência, tudo aquilo que é diferente de cólera, né, e de ira, uma lei que condena toda atitude de violência, de abuso. Sabe quando a gente abusa da paciência do outro? Sabe quando a gente não respeita o limite do outro? Quando a gente não escuta o não do outro? Isso é uma atitude errada, nossa, que nós precisamos aprender a respeitar o limite do outro. E aí na cabeça vai longe, né? Mas vamos lá. A atitude de violência e de abuso e de cólera, de ira, são condenáveis. E toda a expressão descortês com o seu irmão também. Jesus deixou bem claro para nós. E os espíritos reforçam isso no Evangelho segundo o Espiritismo. A palavra, ela constrói ou ela destrói. A palavra é uma das moedas que circulam ali na economia das relações, que leva a um sucesso ou a um prejuízo. Dependendo do jeito que a gente fala, do jeito que a gente explica, a gente pode explicar de uma maneira acessível para que o outro nos escute, ou a gente pode se tornar um colérico, um irado, um mais agressivo, e o outro não vai escutar. Não adianta. Não adianta. Isso serve para os pais, serve para os avós, serve para os tios, serve para os amigos, serve principalmente para os maridos, certo? Os maridos precisam entender que precisam falar com a gente com amor, com carinho, porque a gente merece, certo? A gente também tem que falar com amor com eles, tá? A gente sempre diz das duas partes. Então essa palavra, ela é uma moeda. É a troca, é como a gente se relaciona. Um espírito amigo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que o orgulho ele nos induz a julgar-nos melhor do que nós somos. Será?
E se nesses momentos de ira e de cólera pudéssemos nos observar, teríamos medo de nós mesmos ou bem ridículo nos acharíamos. E gente, eu não sei vocês, né, gente? Eu já passei por isso. E não faz muito tempo. Sabe? Então a gente precisa se dar conta, né? Que a gente passa por esse tipo de experiência. Mas é importante a gente olhar para ela e dizer, bom, não me serve. Eu preciso mudar. Porque isso só faz mal para mim. E continuando, ele ainda diz que a cólera não resolve nada. Ela altera o equilíbrio, comprometendo a saúde psíquica e a saúde física por toda uma vida. Por quê? Por que ela compromete? Porque ela solta uma adrenalina. Ela altera todo o nosso organismo em estado de estresse, num estado de alerta, que não é mais necessário. A gente precisa trabalhar o entendimento de uma forma em que a gente faça o bem para o nosso corpo e para as nossas relações. A cólera, pulando, o colérico faz de si mesmo a sua primeira vítima, depois os outros que estão em sua volta. Ele torna infeliz a todos. E o indivíduo colérico, ele pode cometer atos que ele nem se dá conta, mas depois ele se arrepende tanto. Na hora a gente responde, e logo em seguida, depois, às vezes a gente se dá conta e diz, mas por que eu disse daquele jeito, né? Por que eu fui tomado por aquele impulso, que é um impulso de morte? Porque quando a gente é agressivo com alguém, a gente está construindo ali uma ruptura, uma morte. Para que isso? Se a gente veio a serviço da vida. Porque o amor vem a serviço da vida. As relações vêm a serviço da vida. Vêm a serviço do amor e nós não nos damos conta. O ponto a gente precisa ser tomado de lucidez, né, de consciência, para a gente poder estar um pouquinho mais atento às nossas palavras, às nossas ações, os nossos pensamentos. E aí o colérico ainda tende a usar, né, a gente diz assim, a síndrome da Gabriela, não, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, não adianta, é o meu temperamento, a minha mãe dizia que meu avô era assim. Tá, meu querido, mas quem sabe tu já não é a reencarnação do avô aí, precisando melhorar a tua vida, precisando refazer esse caminho, né? Pensar no quanto a gente repete coisas acreditando que aquilo é certo e não é. Porque aquilo que a gente pensa que é certo e está fazendo mal pra gente, para que continuar? Para quê? Isso é um atestado de lucidez. E aí daqui a pouco a gente não se dá conta, né, que é meu temperamento. Porém, aquele que quer se corrigir, ele pode. Ele pode estar lá no livro dos Espíritos. Qualquer vício ele é superado. Qualquer tipo de temperamento ele pode ser remodelado. Aí que está a oportunidade da reencarnação. Uma coisa a gente precisa entender, que tendência é diferente de estar destinado a. Não, eu estou destinado a. Não, tu pode ter tendência. Nós só somos destinados ao amor. É a única destinação que nós temos. À evolução, ao amor, ao sentir-se bem consigo mesmo, ao sentir-se bem com o outro. Isso sim, isso nós somos destinados. Agora, no resto, Contudo, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas infelizmente ela impede de fazer muito bem e pode fazer muito mal. Mas a Ana Lu de vez em quando tem umas expressões tão coléricas. Mas em compensação de vez em quando ela é legalzinha. Ela é tomada assim por uma expressão mais amorosa. Mas em compensação, a Ana Lu perde tanta oportunidade quando se deixa levar pela cólera, que poderia ter feito muito mais coisas se tivesse se deixado levar pela consciência do momento.
Mas a gente não se dá conta disso. A gente vai se deixando levar por um momento de repetições. A repetição, ela é danada na nossa vida, gente. A gente precisa se dar conta disso. E a gente é capaz de fazer muito mais mal do que bem, mesmo tendo uma alma... eu vou dizer uma alma boa, né? Mas todo mundo tem alma boa, todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem alma boa, não é? Então a gente só não tem assim, a consciência de todo esse amor, essa coisa boa que nós carregamos dentro de nós. Nós não somos almas boas, nós somos ainda infantis, a caminho de... E a gente vai conseguir. A essa destinação nós estamos, ao amor, não tenhamos dúvida. E Emmanuel cita Paulo de Tarso num livrinho, mais um livro que a gente não pode desencarnar sem ler. Por favor. Fonte Viva, certo? Faz parte de uma coleção de 5, né? Então, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva. São 5. Esse aqui foi retirado, essa expressão foi retirada do Fonte Viva. Emmanuel, nessa lição, fala de Paulo de Tarso, e que o Paulo de Tarso diz assim: sejam sóbrios, sejam cautelosos, e vistam a couraça da fé e da caridade. E Emmanuel segue dizendo: se não agasalharmos as vibrações do amor para sermos compreensíveis, será muito difícil vencer as nossas tendências. A irritação, a ira, a severidade são tendências que ainda carregamos e que nós precisamos remodelá-las, entender a serviço de que elas estão. Nos serviram antigamente, quem sabe, hoje já não nos serve mais. Foram, sim, uma moeda de relação, de negociação, hoje já não nos serve mais. E ele continua dizendo assim: a irritação diante da ignorância adia as vantagens do ensino. A ira pode multiplicar os inimigos sem qualquer proveito para uma causa. A severidade em demasia produz desequilíbrio e revolta. Quem de nós aqui que já foi, ou nós já fomos adolescentes, ou já tivemos filhos adolescentes? No mínimo, temos 3 aí se preparando para a adolescência, uma se preparando e 2 já dentro da adolescência. E estes sabem, vivendo aqui, 4. Né? Então, nós temos 4 aqui já nessa preparação. E aí o que acontece? Diante de uma severidade em demasia, produz o quê? Um desequilíbrio de harmonia. Produz ali uma revolta. Aí pensa assim: como assim? Pensa que eu não sei? Pensa que eu não sei fazer? Eu sei sim. E se a gente for muito severo, se a gente for muito duro, a gente não consegue conversar com um adolescente. Se a gente for muito duro, a gente não consegue conversar com a gente. Porque a gente acaba escamoteando, escondendo os nossos defeitos para que a gente mesmo não se condene e a gente nega. Aí, na luz, sente ódio? Claro que não. Do que o Espírito diz que a gente não pode odiar. Os Espíritos disseram que o ódio não é uma coisa boa. Eu não odeio. Mas de 2 em 2 minutos eu tenho um acesso de ira e de cólera. Né? Mas tudo bem, não é ódio, é ira e cólera. A gente precisa prestar atenção em quem nós somos. Isso é o objetivo da reencarnação. Olhar para si mesmo. Porque senão não tem como olhar o outro. Desculpem os pais, desculpem os avós. Já passei por isso, então eu posso dizer, né? Já tive filho adolescente, já tenho neto adolescente, mas assim, contam alguns teóricos, e não vamos longe, Joana de Ângeles também diz, que conforme nós lidamos com a nossa adolescência, nós tendemos a lidar com o adolescente que está ao nosso lado. Então, se nós tínhamos muito medo, né, de algumas coisas, nós vamos ter muito medo que os nossos adolescentes passem também. Então, vamos conversar com eles. Vamos ver se eles têm o mesmo medo que nós tínhamos. Porque eles são espíritos diferentes de nós.
são nossos filhos, como diz Khalil Gibran, mas são filhos e filhos da vida. Eles vieram de nós, mas não são nossos. São espíritos que já viveram em outras eras, talvez, quem sabe, ao nosso lado, e quantas dificuldades, quem sabe, já passamos juntos. E que nesta vida estamos tendo a oportunidade de nos encontrarmos, de refazermos a nossa caminhada. Então, senta do lado do adolescente, sempre lembrando que ele sempre vai achar que ele sabe tudo, né? A gente também achava, então tudo bem. Mas conversa, escuta, observa, porque isso é muito importante. Então, quando a gente está nesse lugar de severidade, de ira e de irritação, a gente só perde. Porque a gente está sendo comandado pela nossa sombra, por tudo aquilo que a gente não está acostumado a lidar, porque a gente não quer admitir isso dentro de nós. A gente sempre acha assim que é o outro que é o culpado, né? Lá em casa geralmente é o Érico. O Érico é o mais culpado de tudo, é ele que faz brotar em mim coisas que não existem dentro de mim, mas ele faz brotar. Não é assim que a gente faz? É assim, né? Então, e nos encaminhando para o final do nosso encontro, nós podemos entender então que um grito de cólera produz em nós, no nosso ambiente, energias negativas. Paulo de Tarso já dizia: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, isto eu faço. Vamos prestar atenção nisso. E com essa confissão, ele mostra o tamanho do esforço que nós precisamos fazer, o quanto a gente precisa estar em conexão com a gente mesmo, entendendo o que está acontecendo conosco, dentro de nós e no nosso ambiente. Joana de Ângeles colabora para encerrar o nosso estudo. Ela diz assim: o ser consciente, como diz o Paulo de Tarso, né? Aquilo que eu queria fazer, eu não faço, mas faço aquilo que eu não quero, isso é estar consciente de si mesmo. Ela diz assim, que esse ser deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto em que está. Não adianta eu querer ser melhor, eu não sou. Então eu tenho que saber quem eu sou. Eu preciso parar de gritar colericamente e iradamente, mas eu ainda carrego isso. Então eu preciso, a partir deste ponto, ver quem eu sou e começar a trabalhar para ser um pouco melhor. Então parte da onde tu estás, aceitando-te como tu és. Para isso, então, não te julga, não te justifica, não te acusa e nem te culpa, te conscientiza, porque nós somos herdeiros disso. Nós somos herdeiros dos nossos atos, em priscas eras, em outros momentos da nossa vida. E hoje nós estamos aqui. Somos a totalidade de tudo aquilo que a gente fez. Então quer dizer que o nosso grito de cólera, quer dizer que a nossa ira faz parte da nossa caminhada. E que hoje a gente possa fazer diferente. Se conectar com o amor. Dar-se conta. Buscamos então para o final uma frase do nosso irmão de caminhada, né? Nando Reis. Adoro as músicas do Nando Reis, né, gente? Eu ainda tenho uma jovem que mora dentro de mim. Aí quando ele diz assim, naquela música de janeiro a janeiro, o universo conspira a nosso favor. A consequência do destino é o amor. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, pois essas são palavras de Jesus, herdarão a terra. E que terra é essa? A terra da mente, o terreno mental, a casa mental, a capacidade de pensar diferente, a capacidade de ser inundado pelo amor, a capacidade de ser conectado com os bons espíritos e acreditar sim que nós somos filhos de Deus. E que se hoje não deu certo, se hoje não saiu como a gente queria, amanhã vai sair. E que se nós continuarmos agindo como crianças mimadas, achando que Deus tinha que dar, que a vida tinha que dar, que o marido tinha que dar, que o filho tinha que fazer, nós vamos continuar na mão dos outros. E nós precisamos estar na nossa mão.
Não tem outra saída. Somente o amor por nós, o autodescobrimento, o amor e o entendimento das relações, porque nós dependemos uns dos outros. Nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos uns dos outros para crescer, mesmo quando são difíceis. Mas nós também não somos fáceis, né? Essa é a parte mais importante. Então, queridos irmãos, vamos herdar a terra da nossa mente, o próprio terreno mental, e onde vai ser instituída a nova era. Esperamos tanto a nova era lá fora, né? Ai, o mundo de regeneração, ele nasce aqui dentro. A nova era está dentro de nós. Que a paz de Jesus nos envolva hoje sempre, e que nós possamos nos conectar sempre com os nossos mentores, pedindo a eles que nos ajudem a ser melhores do que fomos ontem, e que possamos sermos muito melhores amanhã. Que assim seja.